Olá, povo de Deus! Chegado o momento do nosso devocional diário. Sou o pastor Vandelcio, pastor da Igreja Cristã Nova Vida, em Belém, no centro da cidade. Estamos fazendo a leitura da porção da Bíblia Sagrada na versão João Ferreira de Almeida, edição revista e atualizada. Estamos lendo o livro que iniciamos ontem, uma carta, na verdade, a carta escrita pelo apóstolo Paulo, escrita às igrejas da região da Galácia, que recebe como nome esta carta, Epístola aos Gálatas. Lemos ontem, dos versículos 1 ao 5, o prefácio e a saudação que o apóstolo Paulo faz às igrejas daquela região e faz assim a abertura então da carta, não é? Hoje vamos ler os versículos 6 ao 9, onde o apóstolo aponta a inconstância dos Gálatas. Vamos entender de que se tratava essa inconstância que fora vivenciada pelos nossos irmãos da antiguidade, da antiga região da Galácia. Vamos lá. Diz assim, capítulo 1 aos Gálatas, versículo 6 ao 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue outro evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então veja que aqui nós apresentamos aos irmãos o objetivo desta carta, o porquê do apóstolo Paulo redigir esta carta e endereçá-la às igrejas da região da Galácia. A razão, o porquê, era que o apóstolo Paulo estava estabelecendo um combate contra os cristãos das igrejas da região da Galácia, conhecidos como judaizantes. O que era isso, né? Eram aqueles judeus convertidos ao cristianismo, mas que queriam impor na igreja os ritos da lei mosaica. Queriam que os homens se circuncidassem, pois diziam eles em seus ensinos que somente pelo cumprimento ritual da lei mosaica e o submeter-se os homens à circuncisão alcançariam ou teriam direito à salvação. Então Paulo, para combater este ensino, ele redigiu a carta, apresentando como principal argumento o fato de que em Cristo Jesus estamos libertos da lei e dos seus ditames. Em Cristo
passamos a viver em novidade de vida pela graça e não por força da lei. Aqui nessa porção do 6 ao 9, Paulo vai reconhecer que muitos irmãos das igrejas da região da Galácia estavam cedendo, estavam se deixando influenciar pelo ensino dos judaizantes. E aqui Paulo, como apóstolo aos gentios, como pastor zeloso da obra de Deus, ele é duro, firme nesse combate. Paulo não titubeia, mas ele diz que aquilo que estavam querendo inserir como doutrina e norma para a caminhada cristã era outro evangelho, e não o evangelho que ele recebera de Cristo e que houvera pregado aos Gálatas. Ele é firme, olha. Ele diz assim: e se alguém, ou ainda que um anjo descendo do céu, vos apresente algo além daquilo do qual já lhes ensinamos, ou seja, lhes apresente outro evangelho, seja anátema. O que é anátema? Qual o significado da palavra anátema? Maldito, amaldiçoado, pois o anátema era uma palavra aplicada ao sacrilégio, né? Àquele que atentava contra o que era sagrado, o que era verdadeiro, o que era de Deus. E o Evangelho de Cristo é enviado por Deus. O Evangelho é simples, o Evangelho é cristalino, o Evangelho desamarra-nos dos ditames da lei e nos conduz a uma vida na dispensação ou no caminhar da graça de Deus. Vamos falar mais sobre isso no decorrer da carta. Ele diz mais ainda, concluindo o versículo 9: assim como já dissemos, e agora repito, ele insiste nessa questão da tentativa dos judaizantes de querer inserir no ensino cristão, nas igrejas da região da Galácia, essa imposição ritual da lei mosaica, né, da aliança da circuncisão que fora feita entre Deus e Abraão lá no passado, uma característica peculiar com a aliança de Deus com Abraão e o povo que dele nasceria. Ele diz assim: assim como já vos dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquilo que recebestes, e aí ele bota um parâmetro. Paulo bota uma cerca. Paulo estabelece os limites. Paulo pede aos cristãos da região da Galácia que mirem nos marcos que ele, apóstolo, dirigido pelo Espírito Santo, estabeleceu como Evangelho de Cristo, boas novas de salvação para as igrejas daquela região. Ele diz: se alguém passar desses limites, se alguém quiser ensinar além daqui, seja anátema. Então que você tenha cuidado com isso. Não é que você se apegue ao que está
no texto sagrado, pois é bênção para a sua vida. Deus disse para Josué: olha, da lei, das Escrituras, não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que tu fores. Amém? Então fica aqui essa porção da inconstância dos Gálatas, e aí Paulo os chama como pastor, né? Com o seu cajado, ele estende o cajado e recolhe a ovelha de volta para o aprisco. Que esta porção seja bênção para a sua vida. Amém? Nesta quinta-feira, dia 23 de setembro do ano 2021, com essa porção eu abençoo você e sua família, em nome de Jesus. Amém.